Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco neste dia. Amém. Então vamos rezar juntos, eu, a minha esposa Adriana, a oração do Espírito Santo, para que ele venha em auxílio às nossas fraquezas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Então, a minha esposa Adriana vai ler um texto da Palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 3 ao 6. Acompanhe conosco, por gentileza. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, uma luz vinda do céu brilhou de repente em torno dele. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, e aí lhe dirão o que você deve fazer. Amém. Então, meus amados irmãos e irmãs, hoje eu tenho a alegria de falar da vocação de Paulo, um grande apóstolo do Senhor Jesus. Por isso, separei aqui 3 pontos importantes para pregar para você neste dia. Primeiro ponto, quero começar enfatizando aqui a experiência do apóstolo Paulo com Jesus. Quando Paulo encontrou-se com Jesus, ele chamava-se Saulo. Amados, a experiência deste homem com Jesus foi tão forte que ele mudou até o nome para nos ensinar que quando nós nos encontramos com o Senhor, quando nós temos uma experiência com o Senhor, nós mudamos de personalidade. Olha só, Paulo tornou-se de anticristão a cristão, de perseguidor a perseguido. Era cego e passou a enxergar. Ou seja, veja, quando ele encontrou-se com Jesus, ele ficou cego. Depois voltou a enxergar, isto é, Jesus mudou a sua visão, a sua maneira de ver as coisas. Então, eu quero concluir este primeiro ponto dizendo: guarde esta lei espiritual. Não existe mudança de vida sem ter a experiência com Jesus. E não existe experiência com Jesus sem mudança de vida. Não existe. Pense nisso. Segundo ponto, quero enfatizar aqui, amados irmãos e irmãs, a eleição, né? Deus elegeu Paulo para ser seu servo. Quero enfatizar aqui o chamado deste apóstolo espetacular. Observe comigo aí. Paulo, quando ia pelo caminho para Damasco, ele ia com alguns companheiros. Mas Jesus chamou apenas Paulo. O que é que eu aprendo com isso? Você que serve a Deus e escuta esta palavra, alegre-se, porque Deus escolheu você em meio a pessoas. Deus deixou outros de fora para escolher você para o serviço do Senhor. Foi assim com o apóstolo Paulo. Ele ia pelo caminho com alguns companheiros, mas Jesus chamou apenas Paulo e não os outros. Por isso, você que serve a Deus hoje e que escuta esta palavra, amados, alegre-se, honre
a confiança que Deus pôs em você, por ter lhe escolhido. Entenda isso. Deus poderia ter escolhido qualquer outro, mas escolheu você. Escolheu a mim, escolheu a nós. Que alegria! Alegre-se comigo hoje. Observe, alguns podem estar dizendo: mas Deus não faz acepção de pessoas. Realmente, Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Deus quer salvar a todos, mas para usar, Deus escolhe. Deus seleciona. Você pode ver isso em vários textos da palavra do Senhor. Em Jeremias, capítulo 1, versículos 4 e 5, e em muitos outros textos. Então você que foi chamado para o serviço do Senhor, alegre-se hoje. Deus escolheu você. Terceiro e derradeiro ponto. Eu vou começar e a minha esposa Adriana vai complementar. Do versículo 7 em diante, Atos 9, do versículo 7 em diante, diz que Saulo ficou cego por um tempo e os seus companheiros o levaram até Damasco, pois Jesus, no versículo 6, havia ordenado que Saulo precisava ir para a cidade de Damasco. E os seus companheiros o ajudaram, para que Saulo chegasse até a cidade de Damasco, como Jesus havia ordenado. Observe, guarde esta lei espiritual. Todo chamado que Jesus faz na sua vida e na minha, ele coloca companheiros e companheiras para nos ajudar. E como a minha vocação, que pretendo falar aqui hoje, é o matrimônio, o casamento, no sacramento do matrimônio, Deus coloca o esposo para ajudar a esposa e a esposa para ajudar o esposo. Todo chamado de Deus, ele nunca deixa aquele chamado, aquele vocacionado só. Ele sempre coloca companheiros para ajudar. E eis aqui a minha companheira no sacramento do matrimônio, que vai falar um pouco, de forma resumida, a respeito deste sacramento lindo que Deus nos proporcionou, Adriana. Então, meus irmãos, é uma graça de Deus poder viver essa graça, que é o matrimônio santo e abençoado por Deus, que é o início de novas gerações, de novas famílias. E o mundo está distorcendo de uma forma muito escancarada o santo matrimônio, onde se há uma desvalorização da família, querem a todo custo fazer uma destruição em nossos lares. Mas sabemos muito bem que Deus não quer assim. Deus deseja de nós um matrimônio santo e puro, para que assim possamos ter filhos, e sermos fecundos, criarmos pessoas de bem, criarmos, nessa árdua missão, que é criar filhos. Ainda não temos filhos, mas creio que está muito mais perto, de termos nossos primeiros filhos. Então, que peçamos a Deus todos os dias a graça de sabermos educar na fé, para crescerem em estatura e graça. Amém. Isso mesmo. Logo, logo, se Deus quiser, vamos montar um grupo de oração em casa, Se Deus quiser. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ei, valorize a sua família, tá bom? Ele que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.